Fala, nação rubro-negra! Faltam poucas horas para a grande final da Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo, lá no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru. Galera, tem muitas informações aqui para trazer para vocês, principalmente com relação a comemorações, festividades e especial aqui para a galera da Zona Oeste. Tem informações para vocês, ó. Vai rolar FanFest na Zona Oeste. Cerveja de graça, se o Flamengo for campeão. Vou trazer essas informações daqui a pouco para vocês. Começar aqui, ó. Diário Oficial do município do Rio de Janeiro confirma a festa do Flamengo para amanhã em caso de título da Libertadores contra o Palmeiras hoje. Caso se confirme, o evento ocorrerá na Avenida Antônio Carlos, no centro, sentido Avenida Beira-Mar. O horário ainda será confirmado a depender da confirmação do título. Acabando o jogo, os jogadores do Flamengo vão para o hotel, tomam banho, pegam suas bagagens, vão para o aeroporto e hoje mesmo retornam para o Rio de Janeiro, devendo chegar na madrugada de domingo. Então, trazendo aí na bagagem o troféu da Libertadores, terá uma grande festa no Rio de Janeiro e já saiu no Diário Oficial. Galera, vamos acreditar, hein? Agora um recado para os jogadores do Flamengo que vão jogar hoje, tá? Eu estava acompanhando aí a odisseia de muitos torcedores do Flamengo para poderem chegar lá em Lima, tendo que desobstruir estradas, veículos quebrados, atrasos no aeroporto lá para poder embarcar. Cara, um sacrifício tremendo para poderem chegar lá para assistirem esse jogo, acompanhar em loco. E eu acho que vocês têm que olhar esses vídeos aí, tem que dar uma olhadinha nas redes sociais, ver o que os torcedores estão passando para poderem estar prestigiando vocês e que vocês honrem o nosso manto sagrado. Isso é muito importante. Lembrando, o torcedor é o maior patrimônio de um clube, tá? Então, continuando aqui com as informações sobre o jogo de hoje entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo tem o jogo mais importante dos últimos anos. Não é apenas uma final de Libertadores, é uma final que vale o título do primeiro tetracampeão brasileiro. O elenco de Felipe Luiz tem que ter isso tatuado na cabeça para não dar mole em nenhum minuto do jogo. Vale a vida em Lima. Além disso, estamos falando de um Flamengo e Palmeiras que se tornou o maior confronto do Brasil nessa época. Uma final com muita coisa em jogo. Já falei no vídeo da manhã, Flamengo e Palmeiras são os grandes rivais do futebol brasileiro. Essa rivalidade que os mineiros criaram na cabeça deles, o mundo imaginário dos torcedores do Atlético Mineiro, acha que o Flamengo é o seu rival. Nós não vemos o Atlético Mineiro como um rival. Não é desmerecendo também. Eu não vejo mais o Vasco da Gama, que é o clássico dos milhões, como um grande rival do Flamengo. O Botafogo, muito menos. Fluminense, menos ainda. Não é desmerecendo, eu estou falando, é porque são dois clubes, Flamengo e Palmeiras, que nos últimos anos brigam por títulos, brigam por coisas grandes, não brigam para cair. Brigam sempre lá no topo da tabela. Então essa rivalidade que os outros criaram, que eu digo o Atlético Mineiro, teve aquela rivalidade carioca da década de 80, década de 90, que hoje não tem mais. O principal rival do Flamengo hoje em dia é o Palmeiras, e o Palmeiras é o rival do Flamengo. Quem vai entrar nesse rol aí, em breve, se continuar nessa escalada, é o Mirassol. Escreva o que eu estou falando. Agora o restante, não vejo. Será um jogo muito complicado hoje, será um jogo muito difícil. O Flamengo vai tentar manter o seu estilo de jogo, mantendo a posse de bola, o maior número de porcentagem de posse de bola. Naqueles primeiros 15 minutos, os times vão se estudar bastante, não vão querer dar mole, não vão querer abrir brecha. Eu vejo um jogo muito trucado e ambas as equipes tentando jogar no erro do adversário. Aquele que errar menos hoje vai levar esse título. Aquele que errar menos hoje será o tetracampeão. Vamos torcer para que o time que erre menos seja o Flamengo. Lembrando que um erro em 2021 foi crucial para que o Flamengo perdesse o título para esse mesmo Palmeiras. Tem isso em jogo também. Tem isso em jogo.
Então, galera, fiquem atentos, fiquem ligados. E o Felipe Luiz comentou sobre o emocional desses jogadores na entrevista coletiva ontem. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas. Finais são sempre muito emocionantes. Claro que todos os jogadores agora estão recebendo muitas mensagens. Hoje do Palmeiras, os do Flamengo, muita atenção, muita mídia em volta da final. E todos eles estão tensos para esse jogo. Mas temos muitos jogadores que já estão acostumados a jogar grandes jogos, grandes finais. E como falei, o mais importante é que consigam desfrutar, que seja um peso, que não seja um peso, pelo contrário, seja um privilégio, orgulho de estar disputando mais uma final. Gente, temos jogadores ali do Flamengo que disputaram Champions Leagues, disputaram as grandes ligas europeias, estão acostumados a grandes finais. Então esses jogadores mais experientes têm que passar para aqueles que não tiveram que não têm toda essa bagagem, tem que passar essa tranquilidade. Então, contamos com isso com o Jorginho, contamos com o Saul Niguez, né? Jogadores que podem estar passando essa tranquilidade para os demais atletas. O próprio Léo Ortiz, né, que talvez seja titular, ainda há essa dúvida, tá? Bom, agora informação sobre festa. Alô, nação rubro-negra da Zona Oeste. O vascaíno Eduardo Paz liberou. A espera acabou. Bangu foi confirmada como sede da principal fanfest oficial da região para a grande decisão da glória eterna. A expectativa da prefeitura é reunir milhares de torcedores para empurrar o Mengão rumo ao Tetra da Libertadores. O evento, que acontece hoje, sábado, dia 29/11, foi autorizado pela prefeitura e promete estrutura de ponta, telões gigantes, som de alta qualidade e segurança reforçada para todo mundo curtir sem preocupação. O evento acontece no coração do Rio da Prata, esquina da Rua da Prata com Amanojo, em Bangu. É isso mesmo, tá? Antes da bola rolar e nos intervalos tem pagode de responsa e muita música boa para deixar a energia lá em cima, deixar a energia lá no alto, sarrafo lá em cima. Então, né, vocês aí que não têm opção para assistir esse jogo, Zona Oeste, no Rio da Prata, terá telão para poder torcer pelo Mengão com shows aí autorizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Galera, bom, não acabou ainda não, hein? Não acabou ainda não, porque o Flamengo campeão vai ter cerveja de graça lá em Padre Miguel. Galera aí de Realengo, Batã, cara, Zona Oeste aí, fiquem ligados que o clima de decisão já tomou conta da Zona Oeste no Ponto Chique, em Padre Miguel. Não vai faltar festa. O Bar do Popó, tá? Localizado na Rua Figueiredo Camargo, 133, em Padre Miguel, anunciou uma promoção que promete lotar o bairro neste sábado, na final da Libertadores. O dono do bar, Cleverson, que é meu amigo, quando eu fui gerente lá do quiosque da Brahma, que é em frente ao Popó, quando tinha problema lá de trocar dinheiro, ele, não tinha concorrência. Ele ia lá, trocava o dinheiro para mim sem problema nenhum. Obrigadão, Cleverson. Então é isso aí, Cleverson. O Popó garantiu que se o Flamengo for campeão, vai liberar 2 freezer, o equivalente a 16 caixas de cerveja de graça para quem estiver assistindo no local. Além de liberar as caixas de cerveja, em caso de título, o estabelecimento preparou uma programação especial para a torcida com entrada franca. Cleverson, um abraço para você aí, meu querido, um abraço para sua esposa também. Gente muito fina ela, tá? Bom, vamos lá. Telão, transmissão de pagode, DJ animando o pré-jogo a partir das 14 horas. Já começou já, tá? Quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, já passou. Aviso aos navegantes, o ambiente é familiar e a segurança é reforçada. Se não for com a intenção de se divertir, nem vá, tá? O Ponto Chique promete virar um verdadeiro caldeirão rubro-negro. Pedindo para vocês chegarem cedo lá. Cara, pô, Cleverson é gente finíssima, finíssima. A Jéssica Silva, sua esposa, maneiríssima. Os filhos dela também, gente boa, conheço todos. Então, um ótimo lugar para vocês poderem curtir esse jogo do Mengão. Retrospecto do Flamengo no Monumental Lima é de 100%. Em 2 jogos, vitória por 2-0 sobre o Sporting Cristal e vitória de 2-1 em 2019 sobre o River Plate. Então, que essa escrita continue e que o Flamengo permaneça com esses 100% de aproveitamento. E outra coisa,
acabou todos os ingressos destinados a torcedores do Flamengo e do Palmeiras. Foram vendidos para a Copa Libertadores da América 12.500 ingressos para cada torcida. Tá? A expectativa é de 54 mil pessoas. Mas PQD, 12.500 para o Flamengo, 12.500 para o Palmeiras, aí 25 mil ingressos, PQD. Me explica essa matemática, PQD. Porque ingressos foram vendidos para a torcida de Lima, né? Os torcedores peruanos também. A venda de ingressos foi aberta primeiro para os moradores do Peru para a partida. E depois foi liberado as vendas para Flamengo e Palmeiras, que são os grandes astros de hoje do evento, né? Ou seja, tinha que abrir primeiro para nós, rubro-negros e palmeirenses, mas abriu primeiro para os donos da casa, né? Os donos da região, os donos do Peru. Falar em Peru, o presidente Luiz Eduardo Batista Obap se reuniu com o presidente do Peru e o presenteou com uma camisa do Mengão, meus queridos e minhas queridas, fazendo aquele jogo político, né? Isso é muito importante, tanto quando os times estrangeiros vêm aqui no Brasil também, eles procuram fazer a mesma coisa, dar um agrado, né, para as autoridades da região. Então, meus queridos, jogo do Mengão daqui a pouco. Vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, vamos torcer, vamos vibrar e vamos para cima deles, Mengo!